Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aos gélidos domínios de Eterpenebres. É o bordão do canal, marca registrada nossa já. Hoje é a quarta parte do seminário do professor doutor José Abdala Elaiel Neto acerca do estado da arte na gravitação quântica. Contamos também com a presença do cofundador do canal e do projeto Eterpenebres, o astrofísico Rodrigo Francisco dos Santos. Gostaria de alguma colocação, Rodrigo? Opa, boa noite, não sei se vocês me ouvem. O meu áudio está bom? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Está audível. Então, só algumas considerações rápidas operacionais. Os slides do professor Elael já estão no eterpenebres.blogspot, depois eu mostro aqui. Os 3 primeiros slides já subiram. Mas o que eram 3 coisas. Sim, eu quero agradecer muito ao professor Elael, porque nesse momento a gente ultrapassou a marca. Nós estamos já beirando 550. Foi na semana passada que nós ultrapassamos a marca de 500 signatários no canal. Nesse sentido, a gente tem muita gente nova aqui no canal. Então, aos novos signatários, sejam todos bem-vindos ao gélidos domínios de Eterpenebres. E eu quero fazer uma outra consideração muito desagradável para mim, porque eu particularmente nunca pensei que esse canal pudesse se tornar uma fonte de renda. Mas nesse momento, eu e o Alexandre estamos desempregados e até aprovados em concurso, mas ninguém está chamando. Então, inclusive, esse é o motivo da permanência do meu áudio nesse estado deplorável, que as pessoas estão sempre reclamando, e eu sempre respondo. Não reclama, manda pizza. Então, quem quiser colaborar com o canal, colabore. Sim, tem mais uma informação. O Heraldo Lima, agora participa da nossa colaboração também, o doutor Heraldo Lima, geômetra da UFPB, da Federal da Paraíba. Ele está levantando as aulas dele de pós-graduação, geometria diferencial, geometria riemanniana, aqui no canal. Levantou muita coisa hoje de tarde, então essas são as considerações. Então, agradecer a todo mundo, a todos os envolvidos, pelo crescimento desse projeto, que eu espero que seja algo do vanguarda, que vira uma verdadeira biblioteca de física teórica, física matemática e astrofísica. Então, eu vou me silenciar e passar a palavra direto pela ela. Opa, Rodrigo, obrigado, Alexandre, e boa sorte a vocês aí com o canal, né? Que o canal progrida sempre, porque está reunindo pessoas em torno de assuntos interessantes da física, sobretudo da astrofísica, da relatividade, da cosmologia e, por que não, física de partículas, né? Hoje está cada vez mais tudo interligado, né? Não temos mais áreas tão compartimentadas, os compartimentos estão sendo violados e a física está voltando a ser uma só. Que bom, é bom para a física e é bom para toda a comunidade. E também desejar a vocês boa sorte, que sejam logo chamados, né, nos concursos onde já estão aprovados, né? A etapa difícil, que a aprovação foi vencida, agora a etapa burocrática, que tudo corra bem para vocês. E assim, eu me solidarizo com vocês, né, porque a gente sabe como é difícil seguir a carreira da nossa área até uma inserção. A gente passa por muitos momentos difíceis, falta de bolsas, depois escassez de concursos, e depois os concursos têm sempre muitos candidatos e poucas vagas, então, e não é fácil, né, manter o ritmo de trabalho que vocês estão mantendo sem um emprego fixo, sem uma renda, né, sem uma renda que sustente isso tudo, né? Então é um trabalho, eu diria assim mesmo, heróico, né? Então é importante a gente valorizar isso. Eu dou parabéns a vocês e me solidarizo com vocês, e o que eu puder, assim, humildemente contribuir para o canal,
conte sempre comigo, né? Temos o canal de vocês, o canal também do Professor Global, organizado lá pelo professor Renato Doria, todos assim, batalhando, né, pela ciência, pela divulgação, pelo acesso à ciência a quem está longe dos grandes centros. Então, é muito bom a gente poder participar de atividades como essas. Bom, nós estamos no ciclo, né, que o Rodrigo, o Alexandre e o Herman e o Luiz Gustavo me convidaram para a gente fazer essa discussão sobre gravitação quântica e chegar ao status atual. E a gravitação quântica passa por muitos momentos. A gente já fez a fase até 1970, que ela está chegando, se associou às teorias de Yang-Mills, o que deu um grande, assim, impulso para atividades interessantes na gravitação quântica, e um momento importante dos anos 70, e assim a tônica, o foco da gravitação quântica a partir de 1977 começa a ser o foco da supergravidade. Então, como eu tinha falado que a gente ia falar sobre supergravidade, né, o papel da supergravidade na gravitação quântica, essa semana eu recebi 2 e-mails de pessoas que estão participando e me perguntando se eu poderia até adiantar um pouco. Aí eu pensei, faz sentido, porque nós estamos entrando na década de 70 e a supersimetria e a supergravidade elas vão começar a entrar na gravitação quântica fortemente a partir de 1977. Então, entre 1970, que é onde nós paramos, e 1976, a gente tem uma atividade bastante intensa em gravitação quântica, sem supersimetria, obviamente, sem supergravidade, até impulsionada pelo que aconteceu com a renormalização das teorias de Yang-Mills em 1972. Então, a gravitação quântica ela começa a ter um impulso e uma consolidação, eu diria a palavra consolidação maior, entre 71 e 75. Com a supergravidade, o nível de expectativas cresce muito. Então, hoje eu pensei, essa semana eu peguei alguns trechos, né, excertos, né, de algumas palestras que eu já fiz sobre supersimetria, supergravidade em tempos passados, aí a coisa de 3 anos, quando a gente celebrou os 50 anos da supersimetria, lá em 1973, 74. Então, peguei uma série de coisas, juntei uma série de extratos assim, de outras palestras, juntei e coloquei aqui, apresentando a supersimetria e a supergravidade. Bom, lembrando, né, no Ocidente, a supersimetria chega depois. Mas se a gente quiser ser, vamos dizer assim, intelectualmente honestos e justos, a gente tem que pensar que, na verdade, o DNA, aquele primeiro momento, o germen da supersimetria, ele nasce na ex-União Soviética, na Rússia, nos anos 71, 72 e 73. Quando Goffman e Lichtman, eles estudam a extensão do grupo de Poincaré para estudar a questão de violação da invariância de paridade, que ainda era uma questão importante, e ainda é uma questão importante em conexão com as interações fracas. E depois também, uma pergunta interessante que surgiu e que o Akulov e Volkov deram início também, entraram no debate da supersimetria, sem ainda se chamar supersimetria. A supersimetria, na verdade, ela é batizada na Europa, né, na parte ocidental da Europa, mas também era chamada também de supergauge, né, ou supersimetria, mas na Rússia ela, na verdade, a álgebra de supersimetria e alguns aspectos da supersimetria já vinham sendo estudados desde 71. Nesse trabalho do Akulov e Volkov, ele é muito interessante porque se perguntar, o neutrino, né, no modelo padrão, ele é considerado como uma partícula sem massa. Né? A massa do neutrino é uma questão que vai além do modelo padrão. A gente tem que sair do modelo padrão para falar da massa do neutrino. Mas, sobretudo, os primeiros indícios de massa do neutrino realmente foram detectados a partir de 1997, 98. Então, a questão do neutrino ser uma partícula sem massa, né, nessa época aí era claramente uma partícula sem massa, se perguntava, já que nós temos bósons de Goldstone, que são escalares sem massa, que aparecem quando nós temos quebra espontânea de simetrias contínuas e globais, e esses bósons de Goldstone são absorvidos por bósons vetoriais de gauge, quando a quebra da simetria é a quebra de uma simetria contínua e local. A pergunta é, então, se o neutrino tem massa zero, ele não seria uma espécie de um férmion de Goldstone? Uma pergunta muito sensata, porque sempre em física a gente quer saber
Por que a massa é zero? Por que a massa do fóton é zero? Aí a gente busca a raiz da massa zero do fóton na simetria de Gauge, na simetria de calibre. A pergunta é, será que teria uma simetria por trás da falta de massa do neutrino? Então, seria o neutrino uma espécie de uma partícula de Goldstone fermiônica e não bosônica, como o teorema de Goldstone e a quebra da simetria, né, no modelo padrão, elas são realizadas por campos escalares. Portanto, a partícula de Goldstone é um escalar que é incorporado com a quebra da simetria na parte longitudinal dos bósons vetoriais, mas é uma partícula escalar. E o neutrino? Será que ele não seria uma espécie de uma partícula de Goldstone diferente, fermiônica? E aí, o Akulov e o Volkov ligam isso ao trabalho do Goffman e do Lichtman sobre a possibilidade de você ter bósons e férmions no mesmo multiplete. Porém, a supersimetria só chega no Ocidente, né? E aí a gente tem que ter uma questão, vamos dizer assim, de geopolítica da ciência, né? Muitas vezes as descobertas e os desenvolvimentos na Rússia, eles ficaram obscurecidos, até porque nessa época a Rússia era mais isolada, né? Havia aquela chamada que caiu depois com o Muro de Berlim, a chamada cortina de ferro. Então, muitos trabalhos russos, e a Rússia fazia trabalhos com muita abundância, muitos trabalhos, eles iam passando despercebidos, muitas vezes chegavam ao Ocidente e não estavam traduzidos. Eu me lembro da minha época de ler pré-print, né, quando eu estava no mestrado ainda, chegava muito pré-print, quando eu estava no mestrado da PUC, muito pré-print ainda escrito em russo, né, não estava nem traduzido para o inglês. Então, muitas coisas que aconteciam na Rússia, elas só foram descobertas, provavelmente, assim, foram redescobertas no Ocidente, e na época que foram redescobertas não se dava o devido crédito. Por exemplo, né, o trabalho do Versumino, que é considerado o trabalho fundador da supersimetria no Ocidente, e eles chamavam de transformações de supergauge. Só depois a palavra supersimetria entra. E o trabalho do Salan e do Stracidi, também de 74, né, que são as transformações de supergauge, ou seja, transformações de supersimetria, a gente consideraria que são os dois trabalhos básicos da supersimetria no Ocidente. Então, a gente pode dizer, os 50 anos da supersimetria, digamos, corretamente, aconteceu em 2023. E os 50 anos, né, do ponto de vista ocidental, usando o cronômetro ocidental, ele nasce em 74, com os papers do Versumino e do Salan e do Stracidi. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo desses trabalhos. Então, esses trabalhos, eles tentavam generalizar uma simetria que começou a se notabilizar muito a partir dos anos 69 e 70, com os experimentos de espalhamento inelástico profundo no SLAC, quando se revela uma simetria de escala no espalhamento, né, no bombardeamento de alvos de prótons e de nêutrons por elétrons altamente relativísticos, por neutrinos, e começa a se revelar que as seções de choque apresentavam uma chamada simetria de escala. E a simetria de escala é uma parte do grupo chamado conforme. O grupo conforme, o grupo das transformações conformes em 4 dimensões, que é o espaço de Minkowski, da relatividade especial, é o chamado grupo SO24, ou também atribuído ao grupo SU22, que é o seu recobrimento universal. Então, esse grupo tem as transformações, digamos, de translação espaço-temporais e as transformações de Lorentz, portanto, o grupo de Poincaré. Depois entram as simetrias de escala. Então, o grupo de Poincaré tem 10 parâmetros. Simetria de escala, o grupo de Weyl, né? 1 parâmetro, então 11, e mais os chamados boostes conformes, impulsos conformes, que tem 4 geradores, então é um grupo de 15 geradores. E qual é o papel do grupo conforme? O grupo conforme, ele deixa invariante a estrutura de cones de luz do espaço-tempo. Então, ele é mais forte, né, mais fundamental do que o próprio grupo de Lorentz e que o próprio grupo de Poincaré, porque ele é o conjunto mais amplo de transformações que deixam invariante a estrutura de cone de luz. Se eu pegar ds2 igual a zero, ele leva, essas transformações levam ds2 igual a zero em ds2 igual a zero, ou seja, o elemento de linha, ele fica invariante. E ao passo que, por exemplo, né, isso acontece com o grupo de Lorentz, isso acontece com o grupo de Poincaré. Mas será que era só essas transformações? Então, tentou se estender ao máximo, e ao invés de ser o grupo SO13 e o grupo de Poincaré, que na verdade inclui as translações,
nós temos o grupo conforme. E aí a supersimetria, ela entra nessa direção. O que Vezzumino mostram é que por trás do grupo conforme existe uma simetria mais fundamental ainda, que é a simetria, que é a supersimetria. Então, a partir da supersimetria, nós podemos gerar o próprio grupo conforme, que é um grupo muito importante, porque os experimentos de altas energias, quanto mais alta, no limite assintótico de altíssimas energias, a simetria conforme ela passa a ser uma simetria quase que exata, é uma boa simetria. Ela é quebrada a baixas energias, porque as massas se tornam evidentes. Mas se eu estou a altíssimas energias, imagina que eu estou na escala de Planck. Se eu estou na escala de Planck, todas as partículas do modelo padrão podem ser consideradas de massa nula, porque a partícula mais massiva do modelo padrão é o quark top, que tem 174 GeV de massa. Nós estamos comparando 174 GeV, 1,74 vezes 10 a 2 GeV, com 10 a 19 GeV. São 17 ordens de grandeza. Então é razoável que as massas possam ser desprezadas a altíssimas energias. E aí a simetria conforme ela se adequa perfeitamente à teoria quântica de campos. E a supersimetria, ela está por trás disso tudo. Ela está nos bastidores do espaço-tempo. Então, isso é muito importante e isso é o conteúdo desses dois trabalhos aí. Apesar de supersimetria ser muito divulgada na mídia como uma simetria bóson-férmio. Sim, é uma simetria bóson-férmio, mas ela tem um apelo fundamental muito mais forte do que isso. Bom, Salam, de novo, entra em ação com John Strassedy e vão estudar agora as representações unitárias da supersimetria em termos de campos e partículas. Ainda em 74, olha, a atividade se adensa fortemente em 74. Sérgio Ferrara, né, que era da Universidade de Roma e depois foi para o CERN, também é professor na Universidade da Califórnia, né, o CRA, o Ferrara também foi um dos grandes nomes, é um dos grandes nomes da supersimetria e da supergravidade. A supersimetria dos anos 70, ela tem agregada a ela, colada nela o nome do Sérgio Ferrara. Então, transformações de supergauge, né, ou transformações de supersimetria no hipercone 6-dimensional. O que é esse hipercone 6-dimensional? Esse hipercone 6-dimensional é a estrutura associada ao grupo SO24, que é o grupo das transformações conformes em 4 dimensões. Então, o que o Ferrara está fazendo aqui é a supersimetria que está conectada ao grupo conforme em 4 dimensões. Lembrando, grupo conforme, invariância conforme é uma invariância das teorias quânticas de campo quando nós estamos a altíssimas energias e todas as massas podem ser desprezadas. Sempre, 74, a coisa está caminhando. Vezzumino formulam um modelo, que é o chamado modelo de Vezzumino, onde eles mostram que se nós reunirmos as interações que são acoplamentos de Yukawa, férmio, férmio escalar, ou pseudoescalar, e autointeração de escalares, né, lambda F4, então as interações de Yukawa e as interações lambda F4, elas são as interações de matéria renormalizáveis em 4 dimensões. E eles escrevem, então, um modelo invariante de supersimetria que conecta, que inclui simultaneamente essas duas interações, a interação de Yukawa entre os férmions e os escalares e pseudoescalares e as autointerações dos escalares e pseudoescalares. Então, esse é o modelo de Vezzumino, que é um modelo que descreve a matéria em um cenário supersimétrico. Então, eu teria o elétron, as partículas leptônicas do modelo padrão e os quarks do modelo padrão com os seus respectivos bósons associados. E teríamos os bósons vetoriais e o bóson de Higgs com os seus respectivos férmions associados. Então, é um modelo, quer dizer, a supersimetria ela vai entrando, né, a representação dela em termos de campos e partículas é de formar multipletes aglomerando bósons e férmions no mesmo multiplete, o que não acontece com as simetrias internas. É bóson separado de férmion. A supersimetria começa a mostrar que há uma união maior entre bósons e férmions. E a coisa fica muito clara no trabalho, que eu vou mostrar depois, do trabalho do Strassedy e do Salam, onde eles formulam supersimetria no superespaço. Então, eles mostram que a associação de bósons e férmions, na verdade, que é uma associação entre partículas supersimétricas ou campos que representam partículas supersimétricas, ela, na verdade, está na própria geometria. Eles percebem que é possível introduzir a noção de um superespaço, onde, além das coordenadas espaço-temporais,
tempo e coordenadas de posição, aparecem novas coordenadas de natureza fermiônica, coordenadas fermiônicas, de natureza anticomutante, portanto, férmions com valores em álgebras de Grassmann, e isso amplia a noção de espaço-tempo. E essas coordenadas espaço-temporais, essas coordenadas extras introduzidas por Salan, Strass e Dicke, são os chamadas coordenadas grassmannianas, elas não são coordenadas fictícias, só matemáticas. Elas são coordenadas que estão no espaço-tempo, apenas elas não podem ser medidas diretamente. Nós não medimos os férmions diretamente. O que nós medimos são condensados, são bilineares fermiônicos. E, na verdade, o que se mostra é que esses bilineares fermiônicos da supersimetria, eles podem formar os próprios parâmetros do grupo conforme. Então, é uma coisa muito profunda quando a gente fala, será que a supersimetria ela é desmantelada se as partículas não aparecerem no LHC, por exemplo? Ou tem algo muito mais profundo sobre a supersimetria que não simplesmente as partículas associadas aos supermultiplets? Aqui, esse trabalho do Bernard DeWitt e do Daniel Friedman, a fenomenologia dos neutrinos de Goldstone, já ligando supersimetria a neutrinos à supersimetria, né? A neutrinos, ou seja, partículas fermiônicas de massa zero ligadas à supersimetria. Bom, em que escalas a gente vai buscar a supersimetria? A supersimetria não está no nosso mundo, não está no mundo atômico, né? A tabela periódica não exibe supersimetria, em princípio, né? Vamos ver depois que não é bem assim também. Mas nós não temos supersimetria no espectro das partículas no modelo padrão. O modelo padrão é completamente desconectado da supersimetria. Então, na escala do modelo padrão, na escala eletrofraca 10 a 2 GeV, nós não vemos a supersimetria. Agora, será que eu consigo ver supersimetria em algum outro cenário, talvez até mais próximo de nós, como a escala atômica e a escala nuclear? Supersimetria também pode ser materializada, né? Vamos dizer assim, uma espécie de, vamos dizer, avatares, né? Os monopolos, se eles forem detectados, como o LHC está procurando agora, o LHC, tanto na colaboração Atlas-CMS, na colaboração Moedal, que é uma das 10 colaborações, dos 10 experimentos dentro do LHC, está se buscando monopolos magnéticos. Esses monopolos magnéticos eles podem ser verdadeiros avatares da supersimetria. Então, tem muitas escalas onde a supersimetria pode aparecer. A supersimetria hoje aparece de forma emergente em sistemas de física de matéria condensada. E mais recentemente a supersimetria tem aparecido em dispositivos de lasers. Podemos organizar, conectar vários lasers, fazer um dispositivo multilaser, onde a resposta do sistema ela obedeça às leis da mecânica quântica supersimétrica. Então, tem mais supersimetria onde a gente não esperava ter. E aonde a gente está com muita expectativa de ter, ainda não apareceu, né? Então, nessa discussão aqui, acho que é importante trazer essas ideias para os mais jovens, né? Mostrar que nesse contexto dos anos 60, final dos anos 70 e dos anos 70, a gente acaba gerando todas as expectativas que culminam na supersimetria e também vamos trabalhando, à medida que a gente for falando de quantum gravity aqui, nos próximos vídeos, né, mais um ou dois, a gente vai estar falando de supersimetria e supergravidade. Quer dizer, o próprio status atual da supersimetria, da supersimetria, não, perdão, o próprio status atual da quantum gravity, ele passa pela supersimetria. A supersimetria ainda está dentro dessas buscas, desses trabalhos mais atuais de quantum gravity. Não só supersimetria, mas a supersimetria ela não se descolou ainda da quantum gravity. E aí, no final, a gente pergunta, e se a supersimetria não aparecer sob a forma de partículas no LHC, no Atlas, no CMS, não aparecerem os neutralinos, não aparecerem os quarks escalares, não aparecerem os leptons escalares, não aparecerem os bósons, os W-inos, os W+-inos, W-inos, ou seja, se a fauna supersimétrica não aparecer na floresta de partículas do LHC, é o fim da supersimetria ou não? Essa é uma questão para ser colocada e ser bem, vamos dizer assim, bem pontuada. Bom, eu posso dividir, eu gosto sempre de fazer assim,
olhar os desenvolvimentos da física sob fases, porque as fases elas mostram como a física, elas contextualizam muito aquele assunto dentro da comunidade da física, que os assuntos têm altos e baixos, né? Então tem uma época que aquele assunto é extremamente forte, tem uma época que aquele assunto desaparece um pouco. As superstrings, por exemplo, as cordas, passam por esse período. Tem um período de intensa atividade, período, quer dizer, então você está lá no alto do topo da colina, daqui a pouco você desce um pouco a montanha, então a física é muito periódica, né? Então, a primeira fase, né, a fase histórica mesmo, né, da supersimetria, como a gente falou, é de 91, 71 na Rússia, 74 no Ocidente, ela vai até 94. Em 95, né, o famoso trabalho da dualidade de Seiberg-Witten, né, a visão de Seiberg-Witten da supersimetria, né, ela abre uma nova fase de olhar a supersimetria. Depois nós temos a fase da supersimetria com os parâmetros cada vez mais reduzidos pelas novas operações do LHC, o RAM2 e o RAM3, que está em progresso. Então a supersimetria ela vai sendo modulada, né, por certos desenvolvimentos paralelos, tanto da física teórica quanto da física experimental, né? E a supersimetria surge num contexto muito importante nos anos 70, né? Então, a física de matéria, a física de interações fortes, ela estava, vamos dizer assim, desbancando a teoria quântica de campos. Então, havia um pensamento muito difundido entre 1963 e 1970 de que a teoria quântica de campos já teria dado o que tinha que dar. Ela não se adequava a descrever a física de interações fortes. Então, se passou para um novo formalismo, que era a chamada teoria da matriz S e a formulação do chamado bootstrap. Então, isso colocou um pouco a supersimetria, digamos, com uma expectativa, a supersimetria não, a teoria quântica de campos, deixou a teoria quântica de campos no nível de expectativa mais baixo. Ela funcionou bem para a eletrodinâmica quântica, teoria quântica de campos, eletrodinâmica quântica, perfeito. Não havia ainda uma formulação completa da teoria das interações fracas, né, o modelo, a teoria de Salam-Glass-Weinberg, e a QCD também não havia. O que havia eram desenvolvimentos em física hadrônica. E aí essa física hadrônica, ela parecia não ser bem descrita, a teoria quântica de campos não se adaptaria bem para descrever essa física efetiva dos hadrons. Mas tudo muda com o Deep Inelastic Scattering, o espalhamento inelástico profundo no SLAC e a descoberta da liberdade assintótica. Isso aumenta a intensidade, aumenta muito a atividade em torno da simetria conforme, como eu já expliquei, por causa da simetria de escala. 72, formula-se a QCD. Os quarks foram descobertos no SLAC entre 1969 e 1970, e aí a primeira formulação de QCD ela aparece com Gell-Mann, por exemplo, né? Gell-Mann, Leutwiler, lá em 1972. Então, a QCD começa a aparecer uma interação de quarks e gluons, né, com um grupo de simetria SO3 de cor local. 74, aparece o charme, né, o quarto quark, o quarto sabor de quark. Havia 3 sabores, né, descobertos no SLAC entre 69 e 70, e havia previsão do charme desde 1964 por Cabibbo e desde 1970 por Glashow, Iliopoulos e Maiani. Esperava-se haver um quarto quark, e ele aparece em 74. 72, 73, renormalização das teorias de Yang-Mills, um grande impulso nas teorias de Yang-Mills, e consolida-se o modelo padrão a partir de 1974. Então, a supersimetria no Ocidente ela entra em 74, com tudo isso acontecendo. Uma atividade extremamente efervescente com a QCD, com a liberdade assintótica, com a descoberta do charme, que abriu uma questão muito importante, né? Porque era uma partícula prevista há muito tempo e foi descoberta. O Kobayashi e Maskawa, em 72, 73, lançam a ideia de mais uma terceira família de quarks, né? Seria o T e o B, que ainda não tinham sido descobertos. O bóton é descoberto em 77 e o top em 95. Então, era um momento muito efervescente da física. E a gravitação quântica, justamente, ela estava um pouco, vamos dizer, minimizada, porque com todos esses acontecimentos, a gravitação quântica ela ainda não tinha tido o impulso que merecia e que passou a ter depois com a supergravidade, a partir de 1977.
Bom, aqui eu vou dar uma coisa. Supersimetria fora da caixinha. O que é isso? Será que a gente fala de supersimetria só em física de partículas? A gente relaciona a supersimetria às teorias quânticas de campo, à física de partículas, eventualmente a quantum gravity? Não. Esse trabalho do Franco Iacchiello, que era um físico italiano trabalhando na Universidade de Yale, ele mostra que aparecem supersimetrias dinâmicas em uma família de núcleos. Ele mostra que a física nuclear tem certas regularidades, com chamados núcleos espelho, que revelam o aparecimento, uma forma de supersimetria. Eu me lembro quando eu estava na CISA fazendo doutorado, em 80, o professor Iacchiello foi a Trieste fazer o seminário que virou depois esse Physical Review Letters. E o Salan, claro, assistiu os seminários. Eu me lembro que o professor Salan ficou extremamente entusiasmado com esse trabalho do Iacchiello, que era mostrando que na física nuclear você tinha indícios de uma supersimetria dinâmica. O que é a supersimetria dinâmica, né? A supersimetria não é uma simetria, não era simplesmente uma supersimetria classificatória de partículas. Ela aparecia como efeito das interações. Ela é um produto, é uma emergência das interações. Muito interessante. Eu lembro que o professor Salan interrogou fortemente o Iacchiello no seminário, interrogou no sentido de querer entender realmente, e depois o Iacchiello nos deixou o pré-print para nós lermos e tentarmos ver a supersimetria, né? Quer dizer, a sua visão de supersimetria na física nuclear. Foi um momento, esse trabalho é muito importante, é muito citado. Depois o Iacchiello fala de novo, faz um trabalho mais de revisão muito interessante. Quem quiser ver a relação entre supersimetria e física nuclear, está nesse Física 15 aí, de 1985. Também, o professor Nambu, Yoshiro Nambu, Prêmio Nobel de Física, né, Nambu, junto com Kobayashi Maskawa, acho que foi o Prêmio Nobel de 2004, não, 2008, né? Ele também relacionou a supersimetria com a supercondutividade. Ele tentou mostrar como você poderia abordar o fenômeno da supercondutividade levando em conta a supersimetria a baixas energias, né? Porque a supersimetria ela não precisa ser necessariamente relativística. Nós temos uma mecânica quântica não relativística, porém supersimétrica. Então, a gente pode associar uma supersimetria a uma descrição não relativística. É claro que em física de partículas, a gente precisa de uma supersimetria relativística. Na quantum gravity, nós precisamos de uma supersimetria relativística, porque nós estamos falando de domínios de altas energias. Mas existe supersimetria em conexão com o grupo de Galileu, com o grupo de transformações que não sejam as de Lorentz, né? Bom, esses trabalhos aqui relacionam supersimetria com mecânica quântica e mecânica estatística. Esse artigo aqui do Cooper, do Kerr e do Suratnam, ele é muito interessante também. Ele desenvolve mecânica quântica supersimétrica. É um Physics Report extremamente pedagógico. Esse livro aqui do Juncker, Métodos supersimétricos, né, na física quântica e na física estatística. Ele usa métodos de supersimetria desenvolvidos através de operadores de criação e destruição para resolver problemas em mecânica estatística e em ótica. Redes óticas planares, né? Aqui esse trabalho de 2010, né, do Physical Review Letters, tenta mostrar como a gente é possível fazer uma mímica, né, simular um modelo supersimétrico de Versumino em redes óticas. E também em sistemas não lineares. Esse trabalho aqui do Kevrekides, né, que fala desse interplay entre supersimetria, não linearidade e a simetria de paridade, de reversão temporal e paridade. Também interessante. Então, aqui eu acho interessante que são trabalhos, né, que mostram, vamos dizer, aspectos da supersimetria, como a supersimetria oferecendo novos métodos de resolução de problemas através de uma abordagem supersimétrica, né? Não é uma descoberta experimental, mas é como a supersimetria pode oferecer. A gente pode usar métodos supersimétricos para resolver problemas que aparentemente não têm supersimetria. Bom, nas interações fundamentais, a supersimetria aparece em conexão com o modelo padrão. Resolver problemas do modelo padrão. Um dos grandes problemas do modelo padrão é a chamada hierarquia de Gauge, né? O problema que os escalares, né, nas teorias quânticas de campo, os escalares, diferentemente dos férmions, eles adquirem massa, eles adquirem correções quânticas que são quadráticas no cutoff. Então, as massas dos escalares, elas não têm uma simetria que as proteja. O que eu estou dizendo? Quando a gente fala das partículas, a gente vê o seguinte: o férmion, existe uma simetria que protege as massas dos férmions de dispararem para o infinito.
que é a chamada simetria quiral. Então, a simetria quiral diz que se um férmion tem massa zero e a teoria é invariante quiral, o férmion não vai adquirir massa por correções quânticas. Campos de Gauge. Se eu tenho bósons vetoriais de Gauge de massa zero, exemplo, fóton, e a simetria de Gauge se mantém nas interações do fóton, o fóton permanece de massa zero. Ou seja, existem simetrias que protegem as partículas ou os campos de ganharem correções muito violentas, ultravioleta para a massa. Mas os escalares, até o advento da supersimetria, eles não tinham um protetor. Não havia uma simetria protetora dos escalares. Então, um escalar de massa pequena, ele pode adquirir uma massa infinitamente grande, enormemente grande, se eu introduzir correções quânticas, correções de loops quânticos, de partículas virtuais no modelo. Ou seja, mas isso aí é o que tem que acontecer numa teoria quântica de campos, eu tenho que introduzir as correções quânticas. E aí os escalares disparam, quebrando toda a arrumação vamos dizer assim, das hierarquias de massa. Um escalar que é pouco massivo, junto com outros férmions, com os bósons de Gauge, de repente o escalar se torna extremamente massivo e as outras partículas ficam lá embaixo, olhando o escalar de grande massa, que adquiriu essa massa por correção quântica. A supersimetria ela vem no sentido de deter esse processo, ela protege o escalar. Da mesma forma que o férmion tem a simetria quiral e o bóson vetorial tem a simetria de Gauge, a supersimetria ela entra para proteger os escalares e, com isso, ajudar a resolver o problema da estabilidade do vácuo eletrofraco e a estabilidade das hierarquias de escala nas teorias de unificação. Então, a supersimetria ela encontra, já nos trabalhos iniciais de 1975, um lugar na física de partículas, porque mostra-se claramente que as grandes massas dos escalares, elas acabam sendo canceladas, as correções que levam a grandes massas, essas correções são suprimidas, ou são supressas, é melhor dizendo, né, pelos férmions que são parceiros dos escalares. Então, há uma conspiração dos férmions contra essas correções grandes e os escalares acabam ficando com as massas bem dominadas, bem protegidas, né, das correções quânticas violentas, né, das correções ultravioleta. Bom, e aí a supersimetria é incorporada ao modelo padrão. Hoje nós temos o chamado modelo padrão minimamente supersimétrico, que é o MSSM, que aparece em várias versões. Tem a versão minimal sugra, tem a versão gauge mediated, tem a versão anomaly mediated e tem a versão fenomenológica, o MSSM. Então, isso aqui é uma engenharia. Isso é que, vamos dizer, o LHC está buscando as partículas supersimétricas que são descritas por esses modelos aqui. Mas isso não significa que o LHC está passando uma revista, uma varredura violenta da supersimetria. Ele está usando modelos, está checando ou buscando partículas que estão descritas em modelos que realizam um modo muito particular de quebrar a supersimetria. De modo que, se essas partículas não aparecerem no LHC, não é um problema, vamos dizer assim, da supersimetria na sua essência, é um problema dos mecanismos que nós estamos propondo para quebrar a supersimetria. Então, é preciso compreender bem como quebrar a supersimetria para conectá-la ao mundo real e, ao mesmo tempo, também não deixar a supersimetria refém desses modelos. A supersimetria tem que ter alguma coisa mais fundamental, já que ela está por trás da estrutura de cones de luz do espaço-tempo. É como se a gente pudesse dizer, em uma linguagem muito figurada, que a relatividade especial é uma espécie de uma raiz quadrada da supersimetria. Então, existe uma álgebra, ou seja, uma simetria mais fundamental do que a simetria de Lorentz da relatividade especial, que é a supersimetria. Então, é importante chamar atenção para isso, né? Aqui, a gente pergunta, por que eu quero associar a supersimetria à escala do TeV, que é a escala do LHC? Por que eu quero trazer a supersimetria para essa escala? Por que a supersimetria não poderia ficar numa escala mais alta? Isso está ligado com a massa do Higgs, medida no LHC, e também a massa do TOP. A massa do Higgs, 125 GeV, e a massa do TOP, 174 GeV. Essas duas massas, elas são bem assim, ligadas uma à outra, se nós imaginarmos que existe uma supersimetria na escala
na escala TeV, que é uma ordem superior à escala GeV, né? Tem um TeV, são 10 a 3 GeVs. Então, nós estamos falando da escala do LHC, que é 13,6 TeVs, né? Então, eu estou passando rápido aqui, mas assim, tem uma argumentação bastante sólida para pensar que a supersimetria possa ser encontrada na escala do TeV. E é por isso que o LHC insiste em buscar as partículas supersimétricas. Bom, na caixinha da física fundamental, nós já falamos 2 papers russos que fundam a supersimetria, os 2 papers que fundam a supersimetria no Ocidente, Versumino, Salan, Strategy, e aqui começam os trabalhos que vão dar um esclarecimento maior sobre a estrutura de partículas das teorias supersimétricas. É esse trabalho que é fundamental para quem faz supersimetria, que é o trabalho do Hague, Opuzanski e Zonius, né? Que é um trabalho que vai estudar todas as possíveis simetrias, ou todos os geradores de todas as possíveis supersimetrias da matriz S, que é a matriz de espalhamento. Então, esse trabalho aqui é muito importante, porque ele vai descrever corretamente qual é a estrutura de multiplates de partículas supersimétricas. Muito bem. Nos anos 80, né, a supersimetria traz um grande presente. O professor Dirac dizia sempre, e isso está escrito em trabalhos que ele já publicou, né? Eventualmente, uma teoria de campos finita deveria ser descoberta para todos os processos. Ou seja, o professor Salan, o professor Dirac, ele sempre advogou que uma boa teoria quântica de campos não deveria ter o problema dos infinitos, e não deveria passar pelo processo de renormalização. Ele diz, a renormalização é um expediente que nós encontramos para tentar salvar a teoria de campos dos infinitos, mas uma boa teoria de campos realmente fundamental, ela não deveria aparecer, não deveria ter esse problema. O problema dos infinitos nas teorias quânticas de campo pode aparecer porque elas não estão completas, mas se nós soubermos o conjunto completo de graus de liberdade de campos e de partículas de uma teoria quântica de campos, essa teoria quântica de campos deveria se apresentar como finita. E isso acontece a partir de 1980, com a chamada teoria de super Yang-Mills, esse SYM, isso é super Yang-Mills, N igual a 4, quer dizer, uma teoria de Gage, uma teoria de Yang-Mills, que apresenta 4 supersimetrias independentes, não uma, mas 4 supersimetrias independentes, ou teorias de Yang-Mills que apresentem também 2 supersimetrias independentes, apareceram com vamos dizer, função beta do grupo de renormalização zero, ou seja, teorias que não precisavam de renormalização. Não tinham renormalização de função de onda, renormalização de vértice, renormalização de constante de acoplamento. A teoria é finita, era o sonho de Dirac. E Dirac morreu em 1984, né? E sabendo da existência dessas teorias que ele tanto proclamava, tanto esperava poder ver em vida, e viu. Né? Me lembro que a última vez que ele foi, 82 foi em Erit e 83 lá em Trieste, né? Falou-se dessa questão e o Dirac achou muito interessante, mas ele falou, o que está faltando na supersimetria é produzir o valor da constante de estrutura fina. Dirac tinha essa ideia na cabeça. Uma boa teoria quântica de campos, ela deve apresentar, ela deve nos fornecer, por cálculos teóricos, o valor da constante de estrutura fina. Bom, então, muitos mecanismos para implementação de supersimetria e para quebra de supersimetria, que eu estou dando, então, toda a discussão que a gente usa hoje no MSSM para tentar entender a supersimetria na escala de baixas energias. Agora, o que surge entre 1976 em 76 e que perdura, né, que faz esses 8 anos de intensa atividade, é a supergravidade. Então, a supergravidade aparece a partir da supersimetria. A supersimetria é uma simetria global. Ela não é uma simetria, em princípio, né, ela não tem o parâmetro da supersimetria, é uma simetria contínua e com parâmetro constante. A supergravidade é um passo além, é a supersimetria contínua, mas com parâmetro que deixa de ser constante e passa a depender passa a ser um parâmetro com dependência espaço-temporal. Então, a supergravidade, ela aparece como uma teoria de Gage da supersimetria. Da mesma forma que eu posso ter o grupo SU3 local e faço uma teoria de Gage para o SU3 local,
a supersimetria é global, e eu posso fazer essa supersimetria ficar global. E aí isso vai fazer com que no setor do graviton apareça um férmio novo, que é o férmio de spin 3,5, que é o gravitino. Então, eu jogo, quer dizer, no fundo, a supergravidade nada mais é do que a versão supersimétrica da relatividade geral. Se eu pegar o raiz de menos r, né, que é a ação de gravitação da relatividade geral de Einstein-Hilbert, eu vou ter que acrescentar a essa ação de Einstein-Hilbert uma ação para um campo de spin 3,5. Isso é a supergravidade. Então, é muito interessante, né, a gente vê que, a partir de uma simetria, de uma supersimetria local, eu reproduzo a relatividade de Einstein-Hilbert. Quer dizer, se eu partir de uma supersimetria local, vamos dizer, eu não conheço o lagrangiano de Einstein-Hilbert da relatividade geral, raiz de menos gr, mas eu conheço supersimetria e supergravidade. Eu vou formular uma teoria supersimétrica que relacione spin 2 com spin 3,5. Spin 2 seria o graviton, spin 3,5 o gravitino. Então, se eu fizer a partir desse primeiro princípio, eu quero ter uma teoria que me descreva partículas de spin 2 de massa zero, partículas de spin 3,5 de massa zero, e essas partículas interagem e têm uma simetria que as conecte, o que eu ganho é a relatividade geral mais a interação do graviton com o gravitino. Então, é interessante ver que a gente pode redescobrir a relatividade geral a partir da supersimetria local. Se eu não conhecesse, né, a relatividade geral lá nos estudos de Einstein, né, e depois nos estudos de Kibble, quando faz a formulação de Young-Mills para a gravitação, a gente redescobre a gravitação, raiz de menos gr, através de uma supersimetria local. Mostrando, então, a importância da supersimetria na estrutura do espaço-tempo. Depois, modelos de supergravidade, eles entram na física de partículas, também se acoplam à física de partículas entre 82 e 84. Eu estou colocando isso porque nós vamos ver que a década de... Aqui está importante, a década de final da década de 70, né, 76 para frente, até 84. Por que 76, o marco de 76 é a formulação da supergravidade. E o marco 84 é quando aparecem, quando são, digamos, mostra que as teorias de corda poderiam descrever uma gravitação finita. Então, aqui é quando tem a chamada primeira revolução das supercordas. Então, isso marca um período importante. E as teorias de Kaluza-Klein, as Kaluza-Klein supergravities, elas se tornam extremamente populares nesse período entre 79 e 84. Era o período em que se estudavam as supergravidades estendidas, essas supergravidades estendidas, elas deram teorias quânticas de gravitação, teorias de quantum gravity, com certo comportamento muito bom no ultravioleta. Por exemplo, finitas a 2 loops, finitas a 1 loop. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, no vídeo dos anos 70, da quantum gravity propriamente dita. Mas o que eu estou adiantando aqui é que a supergravidade, ela reforçou muito o estudo da gravitação quântica, abrindo a possibilidade de se ter uma teoria de gravitação quântica renormalizável, ou até mesmo finita no ultravioleta, o que não aconteceu. Hoje, o único modelo de gravitação quântica finita que nós conhecemos são as supercordas, mas a finitude está em 10 dimensões, não está em 4. Então, nós temos teorias de gravitação quânticas finitas lá em 10 dimensões. A questão é trazer para 4. Mas é um problema em aberto ainda. E o que a gente está chamando a atenção é que a supergravidade, ela nessa época foi fundamental para o desenvolvimento da gravitação, para uma melhoria da gravitação quântica como uma boa teoria quântica de campos, né? Bom, depois também a gente entra com a questão das cargas centrais, e aí a supersimetria começa a trazer uma série de questões muito interessantes relacionadas à topologia e ao estudo de variedades complexas, né? Então, esse é o trabalho que marca a revolução das supercordas. Cancelamentos de anomalia em teorias supersimétricas, teorias de Gates supersimétricas em 10 dimensões e a relação com as teorias de supercordas. Na verdade, as superstring theories, elas já vinham sendo estudadas desde 78 por Green e Schwartz, mas a comunidade não
embarcava nessa onda. Até que, com o cancelamento das anomalias, né, em 10 dimensões, dentro da formulação das supercordas de Green-Schwarz, isso levantou fortemente o interesse pelas supercordas e foi o que trouxe a primeira revolução das cordas em setembro de 84. Depois também, a supersimetria, nessa busca de novas geometrias complexas e topologia, e esses modelos heteróticos aparecem nas supercordas, né, nas cordas heteróticas, então inicia-se uma atividade muito forte relacionando supersimetria aos modelos sigmas não lineares em 2 dimensões. E aí aqui nós temos, né, a tabelinha da supergravidade, 10 dimensões, 11 dimensões. Em 11 dimensões, nós temos, digamos assim, é como se a teoria M, que ainda não é conhecida, ela deve ser formulada em 10 dimensões. O que é importante para nós são as supergravidades tipo 1 em 10 dimensões e a corda heterótica, e as supergravidades tipo 2A e 2B. Então, aqui nós temos supergravidades em 10 dimensões. Isso é fundamental, quer dizer, isso aí tá no âmago das supercordas, né? Isso aí é parte integrante das supercordas, então a gente vê que a supergravidade ela entra nas supercordas e ela entra no sentido de dar uma descrição melhor, uma descrição apropriada para gravitação quântica, mas isso em 10 dimensões. Então, as supercordas pedem 10 dimensões, a questão é fazer a transposição dessa física 10-dimensional para uma física quadridimensional. Bom, na caixinha da interação, aqui eu estou colocando também coisas que eu já tinha basicamente falado, né, que é a relação, né, entre... Aqui a gente, na década de 90, o que estava circulando era o LEP, né? Vamos dizer assim, o papai do LHC. O túnel do LEP serviu para ser o túnel do LHC, só que o LHC é uma máquina de prótons e prótons. O LEP era uma máquina de elétrons e pósitrons, mais para testes de precisão e menos para descoberta. O bóson de Higgs, que não foi descoberta no LEP, mas foi descoberta no LHC. Então, a gente tem aqui essa descrição, quer dizer, esse importante resultado, né, de que a gente espera, digamos assim, que a supersimetria possa ser detectada em aceleradores. Essa foi a expectativa que se gerou, né? Então, sempre ligada, nessa época, nessa década de 90, muito ligada à supercorda. Bom, depois, em 94, tem uma revolução, vamos dizer, dentro da supersimetria. O Seiberg e o Witten mostram, né, que nas teorias supersimétricas, teorias de Yang-Mills supersimétricas com 2 supersimetrias, existe uma dualidade elétrico-magnética, aparece um mecanismo de condensação de monopolos e se esperava, se associou muito essa condensação de monopolos ao confinamento da QCD. Mas esse programa ficou um programa incompleto. Não se, digamos, não se descreve, não se compreende perfeitamente o confinamento a partir da condensação de monopolos. Mas essa formulação de Seiberg-Witten foi muito positiva, porque ela tirou a supersimetria, vamos dizer assim, dos laboratórios perturbativos e trouxe um modo, né, métodos de desenvolver estudos não perturbativos em teorias de Yang-Mills supersimétricas. Então, é uma nova era que se inicia com uma supersimetria abordada de forma não perturbativa. Então, é uma segunda era da supersimetria. Então, a teoria de Seiberg-Witten, como eu estou dizendo aqui, é um grande laboratório de física e de matemática, né? E o trabalho, se alguém quiser entender muito bem, que aqui até o título do trabalho diz um review pedagógico, né? É esse trabalho do Álvares Gourmet e do Hassan, que é uma introdução à dualidade S nas teorias de Gauge supersimétricas N igual a 2, 2 supersimetrias. Um review pedagógico do paper de Seiberg-Witten, ou seja, é preciso traduzir o paper de Seiberg-Witten para uma linguagem mais acessível, que foi o que fizeram Álvares Gourmet e Hassan nesse archive aqui. Não está publicado já, mas eu botei a referência do archive porque é mais democrático, não precisa pagar nada. Às vezes, para imprimir um artigo do Nuclear Physics ou de outras revistas, você precisa pagar. Aqui não, você vai no archive e pega o artigo de graça. Quem quiser ler isso é muito interessante. Sobretudo para quem está interessado em física matemática. Flatô, aqui também uma outra coisa importante, né?
estou chamando a atenção de novo para a importância da simetria conforme na compreensão da supersimetria. Esse trabalho aqui do Moshe Flatot e do Daniel Sternheimer, né, que está em francês, né, mas que é observações sobre os automorfismos causais do espaço-tempo, no fundo é mostrando como a simetria conforme está ligada à estrutura causal do espaço-tempo. E esse trabalho aqui do Coleman e Mandula mostrando que na época, né, todas as possíveis supersimetrias da matriz S mostravam que nós não poderíamos ter uma simetria que envolvesse bósons e férmions, uma simetria que colocasse bósons e férmions no mesmo multiplete. No entanto, uma premissa desse teorema ela cai com a supersimetria, que é a premissa de que o grupo espaço-tempo, né? Quer dizer, os geradores dos grupos espaço-temporais são geradores bosônicos. A supersimetria traz geradores fermiônicos. Então, cai uma das hipóteses do teorema de Coleman-Mandula, e aí o que aparece no lugar do teorema de Coleman-Mandula é aquele trabalho que eu chamei lá atrás, o Haig, Opushansky, Sonius, que vai estudar todas as possíveis supersimetrias da matriz S. Aqui, de novo, Salan, Stracidi, Marx, Salan estudando representações do grupo conforme, isso muito importante para a supersimetria. Então, a supersimetria está muito ligada ao grupo conforme, a simetria conforme. Estou passando esses slides porque as referências estão aqui. Tem várias referências aqui sobre teoria de campo conforme. Aqui o professor Todorov, que recentemente morreu, um grande físico teórico, físico matemático búlgaro, né, o professor Todorov, né, que visitava todo ano a CISA e o ICTP, lá entre nós fizemos vários cursos com o professor Todorov, um anjo de pessoa, uma pessoa extremamente simpática, abordável, amigo dos estudantes, nós adorávamos as visitas do Todorov, porque ele sempre nos dava cursos muito interessantes. Esse curso dele aqui é especial. Foi um curso que ele deu lá em Trieste, justamente em 83, nesse encontro que teve internacional de métodos de teoria de grupo. Nesse encontro que estava o Wigner, estava lá o Salan, o Dirac, então foi um encontro muito rico lá em Trieste, em setembro de 83, né? E o professor Todorov deu essas aulas lá, aplicações da invariância conforme às teorias quânticas de campos de gauge. Como sempre, o professor Todorov é extremamente pedagógico. Então, quem quiser compreender melhor a essência da simetria conforme nas teorias de gauge, aconselho esse artigo. E isso é fundamental também para uma compreensão mais plena da supersimetria. E esse artigo aqui do Todorov também eu acho fantástico, que é Estudando Teoria Quântica de Campos. O Todorov, inclusive, tem um livro de teoria de campos publicado com Bogolyubov, né? Bogolyubov e Todorov. Né? Tem o Bogolyubov-Shirkov e tem o Bogolyubov-Todorov. Todorov, então, era um especialista também em teoria quântica de campos. Nós temos lá em Vitória, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, um discípulo do Todorov, que é o Galen Sotkov. Né? Então, o nosso colega Galen Sotkov, que hoje é professor titular lá na UFES, no Espírito Santo, foi discípulo do Todorov. E eu conheci o Galen lá em Trieste, justamente na época que eu fazia o doutorado, que ele ia, o professor Todorov sempre levava os estudantes com ele, os colaboradores, e o Galen sempre ia para Trieste com o professor Todorov. Então, esse artigo aqui também é lindíssimo. É de 2013, está publicado nos arcaios na seção de Física Matemática. Bom, aqui mostrando como a simetria conforme já aparecia lá em 1909. Essa referência é muito histórica, muito interessante. E aqui eu estou mostrando uma coisa que eu tinha falado. Como, a partir de supersimetria, nós podemos gerar a gente gera as transformações de translações espaço-temporais, as transformações de Lorentz. Então, a partir de uma supersimetria muito especial que está aqui, nós conseguimos gerar o grupo de Poincaré, que é esse grupo aqui. Conseguimos gerar as dilatações e conseguimos gerar os buchos conformes, ou seja, isso aqui é o grupo conforme. Então, nós geramos aqui o grupo de Poincaré. Agora, quando a gente introduz a dilatação, geramos o grupo de Weyl, e agora, quando a gente introduz os buchos conformes, a gente gera o grupo conforme. Então, nós geramos todo o grupo conforme a partir desses espinores de Majorana aqui, alfa 0, alfa 1, beta 0, beta 1, e isso aqui é justamente um bilinear fermiônico, mostrando que, a partir desses férmions, nós podemos combinar esses férmions aqui, né, de tal maneira que a gente gere todos esses parâmetros desse grupo a partir desse objeto aqui. Então, a gente pegando
convenientemente, né, combinações pegando esse bilinear fermiônico e expandindo esses férmions aqui, a gente chega exatamente a essa estrutura aqui do vetor de Killing do grupo conforme. É muito interessante, estou mostrando que a supersimetria é como se fosse a raiz quadrada do grupo conforme. Ou seja, está aqui. O grupo conforme é SO24, que é localmente isomórfico ao grupo SU22. Então, a gente pode pensar que a supersimetria está ligada intrinsecamente a um grupo de simetria das altas energias da física de partículas. Bom, daqui eu estou só chamando a atenção, porque isso aqui também faz parte do grupo conforme, as equações de Kalman-Zimanski, né, obtidas, né, quando a gente faz o processo de renormalização, a quebra da simetria de escala. Bom, aqui eu estou dando umas referências a mais, mas aqui eu queria chamar a atenção justamente para isso aqui. Quando as teorias de Gauge não abelianas, né, se mostram renormalizáveis, isso deu um impulso muito grande, aqui que eu acho que é o ponto mais importante do que nós já estamos acabando por hoje, que é como, digamos, a renormalização em 1971, nesses trabalhos de 71, né, a renormalização das teorias de Young-Mills, né, discutidas por Toft e Veltman, por Jean-Biaggi e Bolini também. Jean-Biaggi e Bolini propõem o método da regularização dimensional lá em Buenos Aires, né, depois até vieram para o CBPF em 76, mas eles fizeram os trabalhos lá em Buenos Aires, e o Toft e Veltman na Europa mostram que, no final do dia, que as teorias de Young-Mills são renormalizáveis. Isso, então, abriu uma expectativa violenta e, assim, inesperada para a gravitação quântica. Por quê? Já se sabia que a gente pode descrever a gravitação, como a gente mostrou lá nos anos 60, a descrição da gravitação como uma teoria de Gauge do grupo de Lorentz. Então, se a teoria de gravitação, se a gente pode descrever a gravitação como uma teoria de Gauge, e as teorias de Gauge agora se mostraram finalmente renormalizáveis, né? E aí o processo de renormalização foi descrito, o processo de regularização foi proposto por Jean-Biaggi e Bolini, e o processo de regularização e renormalização estudados, propostos por Veltman e Toft. Então, essa movimentação diz, então vamos olhar a gravitação agora como uma teoria de Young-Mills, porque a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills pode dar uma descrição muito mais gentil, né? Muito mais sutil no ultravioleta para a própria gravitação. Salam, então, em 71, lança esse trabalho aqui, quais seriam as características de uma teoria quântica de campos finita, né? Sempre em conformidade, em consonância, né, ao que o Dirac dizia, que toda teoria de campos fundamental deveria ser finita no ultravioleta. E, então, acho que a gente, com isso aqui, essa movimentação em 72 de renormalização das teorias de Gauge, com quebra espontânea de simetria, inclusive nesse trabalho aqui do Fujikawa, do B.W. Lee, do Sanda, e desse trabalho do B.W. Lee, do Zhang Justin, mostrando que, mesmo que a simetria de Gauge seja espontaneamente quebrada, a renormalização persiste, o que é esperado, porque a quebra espontânea da simetria gera massas, e a renormalização é um fenômeno de altíssimas energias, lá no ultravioleta. Então, se eu tiver energias muito grandes, eu desprezo as massas. Então, do ponto de vista das altíssimas energias, é como uma teoria de Gauge com quebra espontânea de simetria continuasse a ser sem massa. E aí a renormalização, isso é um argumento muito fluido, mas é assim, um argumento assim, qualitativo, para mostrar que se esperava que, mesmo que a quebra espontânea da simetria ocorra, as teorias de Gauge permaneçam finitas, desde que não haja anomalias. Aqui, a era da QCD, então estou colocando agora como a gravitação quântica vai sofrer uma reignição muito forte nos anos 70, a partir de todos esses resultados: supersimetria, supergravidade, renormalização das teorias de Young-Mills, liberdade assintótica. Então está tudo aqui, estou dando os trabalhos originais. A previsão da terceira família de quarks, também isso é uma coisa importante, porque mostra a força da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills. E a teoria de Young-Mills, então, ela agora começa a mostrar, sendo renormalizável, ela resolve muitos problemas da interação eletrofraca. Então, nós temos teoria de Young-Mills renormalizada, teoria de, QED, é uma teoria de Gauge renormalizável. Teoria de Young-Mills da gravitação, QCD, renormalizável. Teoria de Young-Mills para teoria eletrofraca, modelo de Salam, Glass, Weinberg, renormalizado. Bom, está faltando a gravitação. Então, isso abre as portas para a gravitação. Aqui a descoberta do charme também, que foi importante, que era uma previsão. E aqui o modelo padrão se configura a partir dos anos 70.
74, na verdade. Bom, aí aqui estou com questões que eu não vou abordar, mas eu estou colocando aqui para uma questão de ficar mais completo os slides. E aqui os 19 parâmetros do modelo padrão, e um dos problemas sérios do modelo padrão que a supersimetria resolve é esse aqui. A questão da naturalidade e o problema da hierarquia de Gauge, que é a supersimetria, ela chega para proteger as massas dos escalares. Mas o modelo padrão tem vários problemas, inclusive ele não considera o setor gravitacional. Então, uma das questões, das limitações do modelo padrão é que ele é uma teoria unificada, mas que deixa de fora a gravitação. E nós já vimos que nós temos motivações suficientes, a gente viu nos primeiros vídeos, motivações suficientes para considerar o problema da gravitação quântica. Por que quantizar a gravitação? Por que a gravitação não é só uma interação macroscópica, mas ela deve ser olhada do ponto de vista microscópico e deve ser olhada sob o ponto de vista da renormalizabilidade. Bom, aqui são questões finais, né? Bom, aqui eu estou colocando algumas questões ligadas ao modelo padrão supersimétrico, estou deixando os slides, né? Porque as pessoas que quiserem dar uma olhada em mais detalhes têm as referências aqui. Aqui, por exemplo, essa questão saiu essa semana, a gente foi justamente na semana passada, né? O Rodrigo até colocou no chat aí do nosso evento, da nossa discussão, o trabalho grande que saiu do Muon, mostrando o nível de acerto maior agora no momento de polo magnético do Muon, porque esse aqui é um bom teste para supersimetria. Um bom teste para supersimetria é compreender a discrepância entre o valor teórico e o valor teórico do modelo padrão, Standard Model, SM, e o modelo experimental, e o valor experimental da anomalia magnética do Muon. Então, vamos dizer assim, essa discrepância diminuiu, aumentando a confiança no modelo padrão. E se aumenta a confiança no modelo padrão, isso aí pode diminuir um pouco a expectativa de se encontrar supersimetria nesse nível de energia. Mas existem outras questões que podem, por exemplo, no modelo padrão, essa discussão que tem aqui do Bay-Bar, ao indício de previsão, né, um indício que possa haver supersimetria ligado ao modelo padrão pelos canais de decaimento do meson B barrado, é o meson do bóton, né? É a física do bóton. Então, a física do bóton, que também está ligada ao LHCb, ela pode abrir canal, decaimentos do setor do bóton podem mostrar uma amplificação de decaimentos que o modelo padrão não espera, e que poderia haver novos canais através da supersimetria, né? E aqui nós estamos falando. Então, aqui tem uma expectativa de supersimetria no índice 10, indícios provenientes do B-bar. No fundo é B-barra, né? E agora, o recente resultado sobre o momento de polo magnético anômalo do Muon diminui, tira, vamos dizer, a possibilidade da supersimetria. Então, nós temos alguma coisa a favor e alguma coisa contra. Então, a situação ainda é nesse nível. Uma outra questão importante que pode resolver também, ser uma espécie de um avatar da supersimetria, poderia ser o momento de polo elétrico do elétron. Então, o elétron, hoje, os valores experimentais que nós temos, os limites experimentais, nos dão um valor para o momento de polo elétrico do elétron que é menor do que 10 a menos 30 carga elétrica centímetro. O momento de polo, né, que é a carga, né, vezes a distância. Né? Aqui, nós estamos falando do modelo padrão, dá um valor 10 a menos 38, que é muito pequeno, né, quase zero. A supersimetria melhora, coloca esse valor aqui mais próximo do limite experimental. Mas ainda não é, isso aqui é um valor teórico, e esse valor experimental ainda não é um valor também 5 sigma. Ainda não está claro que o momento de polo elétrico do elétron seja zero, mas há uma expectativa de que ele não seja zero. Segundo o Dirac dizia que não deveria ser zero, porque na visão dele o elétron pode ser composto pelo que ele chamava de préons ou singletons. Então, há uma possibilidade do elétron ter um momento da carga do elétron não ser uniformemente distribuída como uma pequena esfera. Ela vamos dizer, é mais uma pera do que uma maçã. O elétron é como se fosse uma distribuição de cargas em forma de pera e não em forma de maçã. Seria um pouco isso aí. Aqui os valores da constante de estrutura fina, né, publicados em 2020. Bom, e aqui
recentes resultados de supersimetria na matéria condensada. Supersimetria tem uma emergência, né? Uma supersimetria espaço-temporal emergente nos semimetais tridimensionais de Weyl e nos semimetais bidimensionais de Dirac. Publicação do Physical Review Letters de 2015. Então, hoje a gente já está bem claro que a gente tem várias situações com isolantes topológicos, por exemplo, de presença de supersimetria em física da matéria condensada. Supersimetria emergente. Não é uma supersimetria de partida, mas a supersimetria ela se desenvolve a partir da interação do sistema. Muito interessante. Supersimetrias e arranjos de laser, isso aqui foi um resultado na Science de 2019 e foi publicado no CERN Corrêa também em 2019, que é aqui se chama First Light for Supersymmetry, porque seria com lasers, com um dispositivo de lasers, né, que a gente poderia chamar uma engenharia supersimétrica, a gente consegue mostrar que esse sistema de rede de lasers acoplados, ele tem uma resposta que satisfaz, digamos, as previsões da mecânica quântica supersimétrica. Bom, então é isso aí. Nós chegamos a essa supersimetria ligada à supergravidade. A supergravidade é uma forma de supersimetria local. Então, a supergravidade seria o que a gente poderia dizer, é a teoria de Gauge associada à supersimetria. A supersimetria surge como uma simetria de Gauge, uma simetria global. A supergravidade ela é o caso da supersimetria quando eu faço o gauging, torno a supersimetria uma simetria de Gauge. E aí eu introduzo o fermion de Gauge associado à supersimetria, que é o que acompanha o graviton, que é o campo de Harita-Schwinger, que nós chamamos também de campo do gravitino, que é o campo do gravitino. Então, basicamente é isso. Está apresentada aqui uma literatura, assim, uma discussão muito rápida, né? Mas de como a supersimetria foi galgando degraus. Ela sai, digamos assim, da simetria conforme, ela começa a aparecer na física nuclear, lá com o Iaquelo, depois ela vai para mecânica quântica supersimétrica, de aplicações da mecânica, física atômica, física estatística, depois a supersimetria migra, né, para os monopolos magnéticos, a supersimetria depois avança para a gravitação, sob a forma de supergravidade, a supersimetria também chega aos lasers, aos materiais novos, esses materiais topológicos da matéria condensada. Então, é uma simetria que, vamos dizer, mesmo que ela não esteja aparecendo na física de partículas, ela está aparecendo em sistemas, por exemplo, a baixas energias. Vamos dizer, é uma supersimetria em laboratório. Eu não preciso ter um grande acelerador, basta eu ter um isolante topológico que a gente começa a ver a emergência, né, de uma supersimetria com os graus de liberdade apenas do material, dos elétrons. No fundo é isso, dos elétrons e das excitações que se formam nesse material. Então é muito interessante essa discussão da supersimetria, ela ter emigrado da física de partículas. Ela não se localiza só na física de partículas, mas ela está tendo uma abrangência sempre maior. Então, na próxima vez, o que a gente vai fazer então é, sabendo, então, que nós temos uma supersimetria que está gerando a supergravidade, nós vamos trazer a gravitação quântica antes da supergravidade, entre 70 e 76, e aí o que acontece com a gravitação quântica a partir de 76, quando eu olho a gravitação quântica dentro de um contexto de supergravidade. E aí nós vamos ter toda uma discussão da possibilidade de ter teorias perturbativamente finitas a um loop, a dois loops de gravitação. E mais recentemente, depois nós vamos chegar agora ao período mais atual, que é a partir das supercordas, relacionando novos desenvolvimentos para a gravitação quântica, né? Desenvolvimentos mais recentes, como Rojava-Lifshitz, a asymptotic safety na gravitação quântica, a chamada loop quantum gravity também, para descrever a gravitação quântica, Astekar, Rovelli, né? Urrutia. Então, tem uma série de trabalhos interessantes aí que a gente vai poder discutir um pouco para falar da gravitação nesse contexto mais atual. Eu estou terminando aqui por hoje, agradeço aí, peço desculpa se me excedi um pouquinho, eu tenho até 8h30, eu tenho que terminar realmente 8h30, e eu acho que a gente tem tempo para uma pequena discussão de 10 minutos até a gente voltar na próxima semana, se Deus quiser. Rodrigo, então eu retorno a palavra a você, tá bom? Eu estou pegando a palavra, então, rapidamente, para te fazer uma questão. Essa semana, eu sempre que eu tenho a próxima, eu revejo o anterior, né?
Então, eu revi a sua palestra anterior sobre as constantes. Aham. E aí eu estava pensando um pouco sobre o parâmetro de Hubble, que eu me recuso a chamar de constante de Hubble. Ah, tá certo, constante de Hubble, tá. Eu chamo de parâmetro de Hubble. Isso, O isso. parâmetro de Hubble, eu estava olhando, eu estava pensando uma coisa sobre ele, e me caiu a ficha de que ele é uma frequência, Sim. né? É uma frequência. Nossa, uma frequência. Olha só que interessante. Depois me caiu uma outra. Aí eu perguntei para algumas pessoas que eu conheço que trabalham com cosmologia sobre. Porque na minha cabeça era assim: o modelo padrão. Não haveria sentido em existir uma tensão de Hubble no modelo padrão. Aham. E No modelo padrão há um cosmológico, né? padrão cosmológico Tá, no âmbito da CDM. Se há um certo. problema, se há uma elaboração sobre gravitação quântica, Uhum, aí seria natural esperar que o modelo padrão, quando for chegando a certas escalas para uhum, trás, ele não vai funcionar. Então, isso não deveria, na verdade, ser esperado aham, que o modelo padrão desse isso. Para que a física toda esteja certa, é esperado que o modelo padrão venha a falhar em escalas muito para um universo muito primordial. Então, as certo. coisas ali deveriam estar unificadas. Né? Eu estava pensando nisso e eu perguntei o que eles achavam sobre essas estruturas, essas variações de constantes, se as Uhum, constantes poderiam estar variando. E isso. o que eles me responderam era que esses modelos são muito cozinhados. Essa foi a Uhum, expressão. Muito cozinhados. sei, sei. Eu fiquei assim, nossa, tem alguma coisa errada aí. Parece que tem, você fala que tem muita separação de áreas, eu nunca consegui ver separação Uhum, de áreas. E eu. E isso. Tem coisa aí a ser investigada. Então, é uma consideração que eu queria fazer, e aí eu comecei a fazer umas contas por causa disso. uhum. E era isso. Você teria algo a Tá. dizer sobre essa consideração? Porque eu acho que, assim, tem algumas tensões, né, no modelo padrão cosmológico, no lambda CDM. O que eu vejo da literatura, eu não sou da área, né, não sou cosmólogo, não trabalho com lambda CDM, trabalho mais com o modelo padrão da física de partículas, interações fundamentais, né, que é, no fundo, e buscando física além do modelo padrão. Mas o que a gente sabe é o seguinte, o modelo padrão cosmológico, ele está fortemente, os pilares dele são a relatividade geral, e também o princípio cosmológico, né, de que o universo é isotrópico e homogêneo a partir de uma certa escala. Agora, nós temos, como a gente sabe que cada vez mais, né, a cosmologia, a física de partículas, né, portanto, o próprio modelo padrão da física de partículas e a cosmologia, eles estão cada vez mais convergentes. Né? As barras de erro da cosmologia e da astrofísica são cada vez menores, são medidas sempre mais precisas. Então, a gente pode pensar quais possíveis fontes, né, para resolver as tensões do modelo padrão. Por exemplo, né, a gente tem. Será que eu teria que considerar gravitações estendidas, né? Novas, vamos dizer, novas teorias de gravitação, né? FDR, por exemplo? Será que nós teríamos que rever, ter certeza de até que ponto o princípio cosmológico, né, o princípio desculpa, o princípio cosmológico com a anisotropia e a uniformidade do espaço-tempo, ele pode estar causando essas tensões. E também eu tenho visto o seguinte, eu vi alguma literatura já há um tempo atrás, coisa assim do ano passado, né, literatura referente digamos, de dados da astrofísica, que é a descoberta de vastíssimas extensões magnetizadas do cosmos, né, do universo. Então existem que até então não eram consideradas, então regiões imensas assim de milhões de anos-luz, que ao invés de ser uma região vazia, é uma região em que tem resíduos magnéticos, campos magnéticos acumulados ali. Então, são regiões magnetizadas do universo. Isso
pode, eu sei que tem um grupo de espanhóis, um grupo de pessoas, eu acho que da Universidade de Barcelona, trabalhando nessa questão de ver se esses novos resultados da astrofísica sobre regiões magnetizadas do universo, elas podem ajudar a resolver, por exemplo, o problema, né, o problema de Hubble, o problema das medidas cosmológicas, né, do universo primordial e do universo tardio. Então, tem várias questões. Agora, eu acredito também o seguinte, por exemplo, o modelo padrão nosso da física de partículas não contempla a massa de neutrinos. Os neutrinos são sem massa. Agora, nós temos que introduzir massa para os neutrinos a partir, né, além do modelo padrão. Então, modelo a partir de 98 ficou clara a existência de pequeníssimas massas para os neutrinos, e eles oscilam entre si. Então, qual é a importância da física de neutrinos também para a cosmologia? Afinal de contas, né, os processos no universo primordial, né, vamos dizer, o decaimento dos nêutrons, né, em próton, o decaimento beta teve um papel fundamental. O decaimento beta ele lança o quê? Antineutrino. É nêutron que se transforma em próton, elétron e antineutrino. Então você tem muito neutrino. O neutrino tem um papel muito importante na astrofísica, na formação, por exemplo, das estrelas de nêutrons, né? As estrelas de nêutrons, você tem prótons e elétrons, né? Então o que acontece? Os prótons e os elétrons se juntam e, ao invés de eles formarem átomos de hidrogênio, o que eles fazem é emitir neutrino, né? Você tem próton e elétron. Quando o elétron interage com o próton, naturalmente, nos níveis de energia mais baixos, o que nós temos é a formação de hidrogênio. E a partir do hidrogênio a gente forma água. No entanto, na estrela de nêutron não é isso que acontece. Os prótons e os elétrons se juntam produzindo o quê? Nêutrons e neutrinos. Então a estrela fica estrela de nêutron, porque nós temos esses elétrons altamente energéticos capturados pelos prótons, se formam nêutrons e, claro, essa estrela vai girar muito fortemente, vai produzir fortes correntes, e essas fortes correntes vão gerar fortes campos magnéticos. Então, as estrelas de nêutron, então, assim, a gente vê o papel do neutrino, como o neutrino é importante para a cosmologia. Uma pergunta que a gente se faz, inclusive, é: será que existem só 3 famílias de neutrinos? Então, nós temos, inclusive, vínculos cosmológicos sobre o número de famílias de neutrinos. Então, há muitas possíveis fontes de tensão para o modelo padrão cosmológico. Só para finalizar, que já são quase 8h30, né? Se eu colocar aqui, eu elenco aqui nas minhas notas, se alguém quiser depois, eu elenco 13 problemas para o nosso modelo padrão da física de partículas. Tá aqui, o problema vai desde o problema 1 até o problema 13. Então, inclusive a simetria matéria-antimatéria é um problema para o nosso modelo padrão. Então, o nosso modelo padrão é repleto de pontos de interrogação e de tensões. Então, alguns problemas do nosso modelo padrão da física de partículas podem estar incidindo sobre tópicos ou sobre, vamos dizer, sobre efeitos que vão tensionar o modelo padrão cosmológico. Então, a gente tem que talvez aprimorar um pouco mais a interação desses 2 grandes modelos padrão. O nosso com 13 problemas, né? Então, são os 13, vamos dizer, 13 problemas hercúleos. Eu preciso Hércules para resolver esses 13 problemas do modelo padrão, né? E os problemas do modelo padrão cosmológico. Até que ponto as tensões do modelo padrão cosmológico também não são resultado das tensões do nosso modelo padrão. Eu acho que essa questão que você levantou é muito importante nesse sentido, porque ela vai colocar, assim, em regime de observação, um modelo padrão que pode estar tensionando o outro modelo padrão. Sobretudo o nosso modelo padrão, porque ele é fundamental. Então, no universo primordial, a nossa física no modelo padrão pode ter sido muito importante para o modelo padrão cosmológico. Então, às vezes, questões do universo primordial não são questões que correspondem a questões que não são claras no nosso modelo padrão. E aí o modelo padrão cosmológico ele incorpora o saber do modelo padrão da física de partículas, e isso pode estar gerando tensões. Então, eu acho que é uma questão muito interessante dos nossos dias compreender a relação entre os 2 modelos padrão da física. E aí eu termino por aqui hoje, Rodrigo. Valeu. Eu ia falar da criação de quantum vórtice geométrico, mas deixa para outro dia. Podemos falar na próxima vez, sem problema, claro, né? Pode ser. Tá bom, então eu vou interromper o compartilhamento aqui. Tá, vou interromper o compartilhamento. Vou passar de volta para o Alexandre. Volta a interagir aí. Muito obrigado, professor.
E Eu que até a agradeço. próxima. Eu que Valeu. agradeço essas pizzas de sábado à noite com vocês, né? O nosso encontro aqui é uma verdadeira pizza de sábado à noite, né? Então, muito agradecido a O vocês e prazer a é gente todo volta nosso. A a se ver. honra e o Um grande prazer é abraço. privilégio. Grande Obrigado aí. abraço. Hoje eu Boa mando, noite. Rodrigo, eu mando para você mais tarde os slides de hoje, tá bom? Um abração aí. Tchau, tchau. Onde é que eu saio aqui? A sair do estúdio, beleza. Pode encerrar, Alexandre. Muito legal, né? Eu não fazia ideia, nos meus estudos de teoria quântica de campos, eu não cheguei em supersimetria ainda, né? Eu não fazia ideia da amplitude e da profundidade do assunto, né? É uma coisa que vai muito além do problema da hierarquia e a questão fenomenológica, né, de superpartners, né? De você ter uma partícula fermiônica, ter a superpartner bosônica e vice-versa, né? Puxa vida, muito bacana. Alguma colocação, Rodrigo? Eu queria comentar, porque uma parte do que ele está falando, a gente pode comentar um pouquinho, não sei se você está com tempo, nós pode fazer um bate-bola entre nós, não sei se tem gente assistindo ainda, ou se o pessoal vai se interessar porque a gente vai comentar, mas eu ia perguntar para ele que quando ele falou que tinha pouco tempo, eu me embolei. A pergunta que eu preparei era, acabei de fazer uma primeira parte da pergunta. Eu tinha A duas pergunta questões para duas questões para ele também. Uma em relação à live passada e um spoiler para a próxima live. Pois é, porque você vê, a Suzy está me dando resultados emergentes em sistema de fluidos, sistema de matéria condensada. A gravitação está aparecendo, ou seja, a Suzy está aparecendo na matéria condensada. A gravitação está aparecendo na matéria condensada. A constante de. Eu não posso usar o dizer que é uma implicância minha. É coisa que eu faço isso que nem criança empacada. Não é uma constante o parâmetro de Hubble. O parâmetro de Hubble, ele na minha cabeça, pelo menos não é, não estou dentro da comunidade, e que é errado dizer que é uma constante. Não é isso. Tanto que na minha cabeça não é uma constante. O parâmetro de Hubble, ele é uma frequência. E assim, tem alguma coisa ali tem alguma coisa. Porque, ou seja, eu fiz uma conta aqui de um dos parâmetros que eu encontro na teoria de gravidade que eu li, e eu compus com a constante de Planck enquanto ele estava falando, e eu achei o comprimento de onda das ondas de rádio. Eu fiquei, caramba, que isso? Que é o limite do frio, né? E não é a primeira vez que eu acho esse resultado, e não é que esse está tem tudo a ver com o gênero do domínio. E o fato das coisas conversarem no cenário Cara, é fantástico como essas coisas conversam, né? da matéria condensada, que era um cenário que eu odiava quando era da graduação. Tem alguma coisa ali. E como as comunidades elas estão muito distantes umas das outras, é difícil fazer essa. Porque nem o jargão das comunidades conhecidas. E a outra coisa que um dos planos de estudo de geometria diferencial que eu fiz e que eu coloco aqui no canal, na parte lá de geometria diferencial, seguindo, em particular, o livro de geometria riemanniana, que vai pelas variedades Kerr, pelas variedades complexas, é justamente para abordar esses problemas que ele comentou aqui em determinado momento. E eu fiz uma escola lá com ele, com o pessoal dele, eu estava terminando a graduação, tinha o Henrique Burskin, que era um matemático do INPA que trabalhava com isso. Eu falei, vamos mexer com isso. E aí ele fala que em 2013 você não estava com isso, isso foi em 2009, cara. Olha que negócio que eu perdi. A gente percebendo que tinha um negócio quente ali, e eu não pude fazer mestrado com ele, e
fui para fazer outra coisa, foi legal também. Uhum. Então, tem uma. E aí, eu nunca mais pude estudar isso. Ficou congelado. Uma das coisas da invenção do canal era poder montar a isso. E, então, a gente, assim, é, já existe uma linha, quem está vendo o canal aqui, existe uma linha de estudos e resenhas de livros que a gente está fazendo como resenha, porque é geometria. Eu não sei geometria diferencial a ponto de dar aula de geometria diferencial. Não sei. Olha, como o Feynman dizia, a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinando. Né? Ensinando, Então, né? muito do que a gente vai postar aqui são estudos nossos, né? Nós tentando passar o conteúdo da melhor forma possível, né? E nós estamos aprendendo com isso também. É um dos propósitos do canal, né? Para o nosso aprendizado também, né? Também. Não, a gente não tem para quem discutir. É sempre muito difícil encontrar os caras que sabem, e às vezes um cara sabe um pedacinho, outro sabe outro pedacinho, então consegue juntar as pessoas, e então o canal ele tenta fazer um pouco essa, assim, uma coisa certa. Pelo menos trabalho de revisão daqui sai. Legal. O trabalhinho de revisão Legal. vai sair. Se vai sair um trabalho de algum resultado de verdade, aí eu não sei. Porque são umas áreas muito, muito gélidas, né? Aí, e aí, cara, bem, tá mexendo muito com a minha Eu tinha cabeça. duas colocações, professor Elael, né? E um spoiler, né? Uns cenas do próximo capítulo, né? Mas, infelizmente ele estava com pressa, né? Pode forar duas. Uma De delas. repente ele vê. Oi? De repente ele vê e já vem pronto para a Sim. próxima. Não, é sobre as relações das teorias de Young-Mills com a gravitação, né? A gravitação com a teoria de Gauge. E eu estava vendo um exercício lá para frente do livro do Zrednik, né? Do Mark Zrednik, né? Quantum Field Theory, né? E ele apresentava lá o field strength, né? Da CQD, né? Um objeto F-mini com um índice alfa, né? E, cara, tinha uma identidade, uma derivada covariante, uma soma de três derivadas covariantes daquilo, né, daquele objeto, né, mudando seus índices. Ela se anulava igualzinho as identidades de Bianchi da relatividade geral, né, do tensor de Riemann. Cara, é maravilhoso aquilo, meu. Né? Fiquei extasiado. Eu queria até ter tido a possibilidade de comentar com o professor Elael, né? Retomando a live passada, né? Que ele falou justamente disso, né? Na década de 70, os caras começaram a perceber, né, relações das teorias de Young-Mills com a gravitação, né? A gravitação como a teoria de Gauge. E o spoiler, né? As cenas do próximo capítulo, né? Seria aparentemente só as supercordas são renormalizáveis, né? Mas exigem 10 dimensões, né? E aí eu queria saber como está a questão, né, da renormalização na Loop Quantum Gravity, né, na LQG, né? Mas isso é para a próxima live, né? A parte final será? A quinta parte, a quinta e última? Infelizmente. A parte final, porque tanto que a gente está colocando, estão gerando mais problema. Mas, pô, cara, foi muito legal, muito bom, está sendo muito bom esse legal, debate. Legal demais. Eu espero o seguinte, eu queria dizer uma coisa em público, que eu devo falando em privado. Eu estou conversando com alguns professores bastante destacados para eles virem dar seminário para a gente, e tal. E alguns têm topado, só que a venda dos caras é realmente difícil. Mas, mais do que para os caras destacados, eu gostaria muito que os colegas do interior, que têm menos oportunidades de ir a congressos, que têm menos oportunidades de ir a eventos, que ajudassem, que viessem. Não está ajudando o canal, é fato, pelo menos para gerar material.
E assim, não tem nome para trazer gente. Mas assim, para ver se a gente consegue dar uma uniformizada. Porque certamente o problema da ciência é também de mãos. Né? Você tem poucas mãos para fazer as coisas. Não dá para fazer, estudar tudo isso e sacar alguma coisa. Tem que ter gente para fazer. Né? Ela não tem uma revisão dessas coisas da década de 70 para cá, em português. Em inglês você tem tudo fragmentado. Sempre assim, eu vejo desse livro. É tudo fragmentado, sabe? As coisas não estão. Então, eu acho que a gente está fazendo realmente alguma coisa bastante relevante. Mas, bem, obrigado, Alexandre. Valeu, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na nossa live, né, na quarta parte do seminário do eminente professor José Abdala Elael Neto. Convidá-lo para a semana que vem, né, para a quinta, talvez a última, talvez tenha uma sexta, né, semana que vem tem mais. E agradecendo a todos, desejando uma ótima noite, um bom fim de semana, e sejam todos muito bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebris. Valeu, pessoal!